crianças e adolescentes, elas não estão perdendo a capacidade de se comunicar. O que está acontecendo é que essa nova geração está utilizando outras formas de comunicação. Olá, para aqueles que não me conhecem, o meu nome é David Oliveira e este é um canal para você que está buscando conteúdo de extremo valor sobre psicologia, saúde mental e educação. A problemática que foi apresentada na introdução desse vídeo é uma percepção que muitos pais e profissionais que trabalham com crianças e adolescentes da geração alfa, ou seja, essas crianças e adolescentes que nasceram em meio a esse mundo de tecnologia, em meio a esse mundo de redes sociais, estão tendo em relação ao comportamento comunicativo dessas crianças e adolescentes. O que isso significa? Que para muitos pais que me procuram em minha clínica, bem como profissionais ao qual eu forneço supervisão, a queixa de que os jovens estão cada vez mais se isolando e menos capazes de se comunicar, de se expressar, de falar sobre os seus sentimentos, pensamentos e emoções. E o que acontece é que essa percepção está aterrorizando esses pais e profissionais que ficam preocupados em não saber como lidar com esse. Diante de tudo isso, diante de toda essa problemática, ao refletir um pouco, a gente consegue chegar na seguinte conclusão. Esse conflito nada mais é que um conflito geracional, ou seja, existem crianças e adolescentes da geração alfa que nasceram submersos a esse mundo de tecnologia com o choque geracional dos adultos que nasceram em uma época, em uma geração onde o principal meio de comunicação, mas não só o principal como o mais importante meio de comunicação, seria a linguagem falada. Diante de tudo isso, ao perceber que esses jovens de hoje em dia não estão aderindo com tanta veemência à comunicação falada, isso gera essa problemática. A solução para essa problemática, que envolve a dificuldade das crianças e adolescentes se comunicarem com os adultos, ela é muito simples, mas não fácil de ser feita. A solução, obviamente, é fazer com que as gerações passem por um processo de adaptação, onde as gerações mais modernas se adaptem às formas de comunicar das gerações anteriores, bem como as gerações anteriores passem por um processo de adaptação às novas formas de comunicação que estão sendo utilizadas pela geração alfa, ou seja, pelas crianças e adolescentes do mundo tecnológico. Meu objetivo com esse vídeo é mostrar para vocês, adultos de gerações anteriores, que é sim possível criar um canal de comunicação fluida com as crianças e adolescentes das novas gerações e assim fazer com que as relações de vocês com esse público fique cada vez mais íntima, mais próxima e mais fidedigna. Para conseguirmos atingir esse objetivo, precisamos primeiro discutir sobre alguns assuntos. O primeiro que eu gostaria de falar com vocês é sobre a falácia de que as crianças e adolescentes da geração alfa não estão mais conseguindo se comunicar, estão perdendo a capacidade de falar umas com as outras, de falar com as pessoas à sua volta, são extremamente tímidas e que, enfim, a interação e a reciprocidade na comunicação está sendo extremamente prejudicada pelos equipamentos, pelos smartphones, pelas redes sociais, enfim, por todo esse mundo tecnológico. Por que eu acredito que isso seja uma falácia? Que, na verdade, as crianças e adolescentes, elas não estão perdendo a capacidade de se comunicar. O que está acontecendo é que essa nova geração está utilizando outras formas de comunicação. Formas tão válidas como as que foram utilizadas nos tempos dourados. As crianças e adolescentes, elas não precisam mais escrever cartas extremamente elaboradas, porque elas têm inteligências artificiais para expressar por elas. As crianças e adolescentes, elas não precisam mais ficar refletindo e meditando horas e horas sobre o que vão conversar com seus amigos quando se encontrarem, porque hoje elas podem simplesmente abrir seus smartphones e fazer uma videochamada instantânea. As crianças e jovens hoje são convidadas a interagir com milhares de pessoas, ao contrário das gerações anteriores que tinham um número muito seleto de pessoas ao qual se relacionavam. E eu sei que todos esses avanços trouxeram consigo algumas consequências, mas o objetivo do meu vídeo não é discutir sobre o que é bom e o que é ruim nesse processo de desenvolvimento tecnológico, e sim como isso pode estar impactando a nossa forma de comunicar com essas crianças e adolescentes. E como podemos fazer para reverter esse cenário. A ideia que eu estou tentando transmitir para vocês é a seguinte:
essas crianças e adolescentes estão sim se comunicando. Elas podem não estar falando da forma como falavam anteriormente, mas estão sim se comunicando. E se essas crianças estão se comunicando, existe uma mensagem que está sendo transmitida, e se nós adultos não estamos conseguindo decifrar essa mensagem, o problema passa para o adulto, que não está sendo capaz de acompanhar esse processo de desenvolvimento tecnológico ao qual as crianças estão submersas. E é justamente nesse ponto que, ao meu ver, que surge o grande problema. Por quê? As crianças e adolescentes, elas não vão parar de utilizar esses meios de comunicação. Por que elas não vão parar de utilizar esse meio de comunicação? Porque, como já foi apresentado por vários teóricos, como, por exemplo, Levi Vygotsky, que é um grande psicólogo e teórico da educação, o processo de desenvolvimento humano ele está intrinsecamente ligado ao desenvolvimento social e cultural. Então, à medida que as crianças e adolescentes elas vão sendo expostas ao meio cultural e social, as suas formas de comunicação, de se desenvolver também como pessoas vão mudando. Então, esses jovens eles não estão agindo de forma contra-instintiva, pelo contrário, eles estão agindo de forma natural diante de um processo evolutivo, cabendo a nós, adultos de gerações anteriores, a aprender a adaptar-se a essas novas formas de comunicação. Nós, adultos, somos obrigados a aprender essas novas formas de comunicação? Obviamente que não, mas se queremos ter um canal de comunicação direto com esse público, aí sim precisamos aprender a decifrar todos esses códigos. Conversando com alguns alunos e pegando algumas opiniões diferentes, eu consigo perceber o quanto esse tema ele é polêmico e divide opiniões. Então, se você tem uma opinião diferente da que eu apresentei aqui, coloque nos comentários, será um prazer dialogar com você.